Gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez, meu povo e minha pova. A mulher tá braba, tá braba. Marta Adorno. A mulher tá braba. Bom, ela postou um vídeo ontem, né? Onde ela fez primeiro uma receitinha e depois ela veio falar com o público. E dentre tantas as coisas que ela falou, tem uma coisa que o Marcos me falou e agora que tá público, eu posso comentar com vocês, né? Por que que tá público? Porque a Marta colocou público. Mas vamos ao início aí de algumas coisas que eu quero falar, né? Ali ela fala, gente, que não vai perder os direitos dela, que nós estamos no século XXI. As mulheres não perdem mais os seus direitos, né? E que o povo tá preocupado com isso. Tem gente que tá preocupada. Aí, ela fala que a prioridade dela é a saúde e os filhos. Isso daí ela vem falando há muito tempo, né? E ela fala que as outras coisas ela e o Marcos vai resolver, porque ninguém vai resolver a não ser os dois. E ela fala também que para uma mulher sair de casa com as suas coisas e filhos é porque ela aguentou muita coisa. Jazinho, vou falar sobre isso. Aí ela fala que a família dele sabe de tudo, né? O quanto ela pelejou com o Marcos. Aí ela diz o seguinte, que isso aqui eu já falei também no canal. Quando ela fala eu construí, não foi ela que pagou tudo sozinha, é ela e o Marcos. Quando ela diz eu construí, é naquela questão de ela pensou, ela imaginou, ela quis de fazer de tal maneira, aquilo que normalmente as mulheres fazem quando vão construir uma casa. Ela não fala, eu quero o quarto assim, o banheiro assado, um quarto com suíte, eu quero na sala isso, na cozinha aquilo, uma cozinha maior ou menor, uma área mais ampla. Tudo isso é o que? O dedo da mulher. E o homem vai construir a casa de acordo com o desejo da mulher, até porque não é ele que vai cuidar, quem vai cuidar é a mulher, né? Então, já falei sobre isso aqui. Aí, ela disse que as pessoas falam, né, que outra vai chegar lá e entrar para dentro da casa e tudo mais. Ela disse que não tá preocupada com isso, de jeito nenhum, tá, gente? Ela não tá preocupada se outra vai entrar lá. Que a preocupação dela é outras coisas, desculpa. Por enquanto, minha visão e opinião e experiência de vida, já que o Marcos foi o primeiro e o único homem da vida dela, desculpa discordar, Marta, mas você está segura porque o Marcos, vocês separou de casa, pararam de dormir junto, mas ele continua do seu lado, né? E enquanto ele estiver do seu lado, você vai se sentir segura como a única mulher que ele deseja ter. Mas isso pode mudar, né? Esse medo ainda não bateu na sua porta porque você não sentiu nenhuma insegurança em relação a ele ter a possibilidade de armar outra pessoa. A possibilidade que você fala é da boca para fora, porque quando o negócio bater, meu amor, desculpa, mas você vai tremer nas bases sim, vai ficar enciumada sim e vai ficar chateada sim, tá? Aí, gente, ela fala que tem muitas outras coisas para se preocupar. Aí ela volta na saúde, nos filhos, né? O trabalho dela, isso aí, as outras coisas, muitas outras coisas para se preocupar. Aí ela fala que o Marcos sabe o que ele precisa fazer, se ele quiser fazer, ou a pessoa muda, ou a pessoa muda que não tem outra opção, né? E ela fala que é justamente porque o Marcos trabalha muito, que é uma das coisas, um dos fatores que levou à separação. E eu quero focar nisso daqui com vocês.
tá? E ela fala lá também que um casamento é feito por duas pessoas. Ela falou muita coisa naquele vídeo, gente, que eu concordo plenamente com ela. É como isso daqui, um casamento é feito por duas pessoas. As duas pessoas têm que pensar da mesma forma e andar igual, um só caminho, em um só objetivo. Porque não adianta ela querer uma coisa, o Marcos querer outra. Vai acabar não fazendo nenhuma. Ela tá certa, ela não tá errada. Ou ela pensa igual ao Marcos, ou o Marcos pensa igual a ela, ou os dois pensam juntos. Do tipo, ela quer fazer uma coisa, aí o Marcos apoia ela, o Marcos quer fazer uma coisa e ela apoia o Marcos. Para as coisas andarem, funcionarem e dar certo. Concordo plenamente com ela nesse quesito aqui. Outra coisa que ela falou também e que eu concordo com ela é que as pessoas nas igrejas, principalmente as mulheres, acontece o que, gente? Igreja, quando fala igreja ali, o corpo da igreja, eu achava, né, que quando você ia para a igreja era todo mundo santo e todo mundo ficava santo. Santa inocência a minha, né? Não, não é. Os maridos das irmãs, dos obreiros, dos presbíteros têm defeitos. Alguns são mulherengos, alguns agridem suas mulheres verbalmente e fisicamente, tem nas igrejas, tá? Tem a questão financeira, que também atrapalha. E isso vai do banco que eu digo os frequentadores, os irmãos ali que vão para ouvir, né? Assistirem o culto, cultuar, até dos membros aos obreiros, presbíteros e pastores, tá? Isso acontece nas igrejas. E aí tem pastores, né, que vêm dizer que a mulher tem que suportar várias coisas ali, que ela tem que ser sábia no quesito de aguentar humilhação, desaforo, ser às vezes violada, porque também acontece, tá? Às vezes você pensa que não, mas acontece com pessoas que frequentam igrejas evangélicas, não só igrejas evangélicas, mas em todas as religiões, e serem agredidas verbalmente, fisicamente. Tem pastor que fala, né? E aí vem irmã que fala que a mulher tem que ser sábia. E a mulher ser sábia para eles é engolir tudo isso daí, e ela tem que orar que um dia ele vai mudar. E eu já falei aqui em vídeo para vocês, a pessoa só muda se ela quiser mudar. Não adianta uma querer mudança, se a outra não quer. Concordo com a Marta nisso daqui, que ela deu relatos ali de pessoas dentro da igreja, mulheres, né, que sofrem psicologicamente, fisicamente, que carrega a família sozinha nas costas, que o homem não tá nem aí, porque sim, tem muitos homens egoístas, que não pensa na mulher, só pensa neles. Se tiver bom para eles, tá bom. Se não tiver, a mulher que se exploda. Existe isso também, né? Pois é. Então, vamos lá para o que me interessa. Quando ela fala que o trabalho do Marcos é uma das, né? Não é um único fator, mas uma das coisas. Isso daqui o Marcos me falou quando eu estava conversando com ele. Tem outra coisa também, mas eu só vou comentar se virar público. Se não virar, eu não vou comentar. Que ele trabalha muito, que ele, né, sai de madrugada, que ele não tem muito tempo. E eu até sugeri para ele, falei, moço, arruma um peão. Falei isso para ele, arruma um peão. Faz um bom salário, né, porque não adianta querer pagar mal. E vá dar atenção para tua esposa. Chega mais cedo em casa, porque se tem alguém para ajudá-lo, ele vai poder chegar mais cedo em casa. Ele vai poder estar os finais de semana com a mulher dele. Ele vai poder fazer aquilo que ela quer fazer. Porque, gente, quando o homem trabalha demais, quando ele se dedica muito ao trabalho, ele esquece não é que ele esquece da família, mas a esposa acaba sendo sobrecarregada. Por quê? Ela tem que resolver as questões da casa sozinha
educar os filhos sozinha, levar filhos para a escola, aí tem reunião de pais, tem reunião na igreja, igual ela são tantos fatores, né, que ela precisa do Marcos em algum momento. E nem sempre ele está disponível, né? Então, isso daqui ele falou sobre comigo no privado, né? E, infelizmente, peão, né? Principalmente o dono da fazenda acaba se sobrecarregando. Por quê? Porque muitas vezes o dono da fazenda acha que se ele não pôr a mão na massa, as coisas não vão andar. O funcionário não vai fazer da forma como que ele quer, direitinho, bonitinho, né? E tem funcionários capacitados, porque tem funcionários que sabem fazer o serviço. E se ele arrumar um funcionário que entende do serviço, do assunto, ele não vai precisar se preocupar, o funcionário vai fazer, né? Isso não quer dizer que ele não precisa ir lá trabalhar, ajudar o funcionário. Ele pode, às vezes precisa e pode fazer isso, né? Mas deu 5 da tarde, ele fala, ó, você termina isso daqui, tô indo embora. Vocês entenderam? Ou ele e o funcionário juntos, de repente até termina determinado serviço mais cedo. O que não der, o funcionário termina sozinho. Só se de tudo o funcionário não conseguir fazer sozinho determinado serviço. Porque sim, tem serviço na roça, na fazenda, que uma pessoa sozinha não consegue fazer. Precisa de outra pessoa, né? E ele me falou que tem a casa lá, é só tirar algumas coisas da casa, limpar e arrumar um funcionário, né? Então, se um dos problemas foi esse, acredito eu que o Marcos já está aí correndo atrás para resolver. Eu vejo ele muito animadinho ali. Lembra que eu falei para vocês que as coisas que a Marta queria que fossem resolvidas, que o Marcos mudasse, era coisa fácil de resolver? Pois sim, se o que ele falou para mim, né, for verdade, e uma dessas coisas é verdade, porque a Marta confirmou, é fácil de se resolver. Basta ele usar a cabeça em vez dos braços, né? E aí sim ele vai salvar a família dele e vai dar tudo certo. Mas como eu disse, uma andorinha só não faz verão. A Marta não precisa, não adianta a Marta querer mudança sozinha, porque não vai mudar. Então, ele tem que querer mudar, e como ela mesma disse, ela não é santa, ela também tem os erros dela, as falhas dela, e ela também precisa mudar. Não adianta exigir dele mudança, porque ela fala, ou a pessoa muda, né? Não adianta ela exigir dele mudança e querer continuar da mesma forma. Uma das coisas que ele me falou, e eu vou falar aqui, porque se ela ver esse vídeo, tem coisas, Marta, que exige paciência. Não é feito de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Tem que ser devagar. E isso você mesma já falou em vídeo. Então, a mulher, muitas vezes, ela tem que ser sábia, mas sábia no quesito de convencer o marido, de conversar, às vezes esperar, né? Eu não tinha paciência nenhuma de esperar, gente. Passei por uma experiência com meu marido que ali eu vi, sabe? Ou você espera, ou você espera. Não tem outra opção. E eu tive que esperar para que tudo se resolvesse. Então, é isso daí, tá? Bom, meu povo, espero que as coisas entrem nos eixos entre Marta e Marcos. Ela fala que para aquela vida ela não quer voltar mais e ela não volta mais. Então, acredito que ambos, né, vão rever aí em que eles precisam mudar, melhorar e vão fazer. E assim, voltar à união do casal novamente, né? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.